Antes mesmo de Stranger Things sequer existir, a televisão já estava mudando e rápido. Entre 2013 e 2016, o público já não assistia tanto aqueles programas em horário nobre. Agora ele escolhia o que assistir e quando assistir. E a Netflix já tinha deixado de ser aquele serviço de entregas de DVDs via correio e se transformava no império do streaming. Séries como House of Cards, Is this how you live with yourself? Never regret. Breaking Bad It's just basic chemistry. Some straight like you just gonna break bad? e Narcos We had no idea what we were in for. redefiniam o que significava televisão de qualidade. Eram produções adultas, intensas e cheias de moralidade brutal, mas de pouco em pouco esse realismo intenso acabou enjoando o público. Meio que a gente acabou se acostumando com anti-heróis, crimes, tragédias, desastres, que era um tópico muito forte do cinema da época, e abriu uma deixa para a simplicidade dos anos 80 voltar à tona. Faltava aquele pinguinho de magia. Enquanto o entretenimento se tornava cada vez mais sombrio, violento, a geração que cresceu nos anos 80 e a atual começou a recapitular os títulos antigos e assim voltaram músicas aos catálogos, filmes antigos, seriados antigos. A Netflix estava próxima a receber uma proposta indecente que elevaria o nível das suas produções. E foi nesse cenário que surgiu uma série totalmente diferente das que tinham na época. Criado por dois irmãos quase que desconhecidos, com um orçamento modesto e com uma ideia bem ousada que misturaria terror, ficção científica e um pouquinho de nostalgia da época, e que praticamente sem ninguém esperar se tornou um dos maiores fenômenos que temos na época. E essa proposta indecente que a Netflix recebeu foi dos irmãos Duffer, que são dois irmãos gêmeos da Carolina do Norte, passaram a infância assistindo vídeos cassetes e à tarde gravando curtas com as câmeras dos seus pais, não sabiam o que esse hobby se tornaria no futuro. Durante anos, os irmãos Duffer tentaram mostrar o seu talento em rede nacional. Eles já trabalharam como roteiristas em produções menores, escreveram vários roteiros que foram recusados e ouviram incontáveis nãos. Um total de 15 estúdios negaram a ideia. E uma das justificativas que eles mais ouviram era que ninguém queria assistir uma série sobre crianças enfrentando monstros. A FX ou FX até chegaram a cogitar a produção, porém eles tiveram um impasse, pois eles queriam que o foco mudasse para o Xerife Hopper. Na verdade não ia fazer muito sentido, mas na época não tinha sentido nenhum. Mas essa proposta indecente que caiu na mão da Netflix foi de vento em popa, pois eles queriam uma série idealizada nos anos 80, para tentar puxar o pessoal nessa nostalgia que eles estavam tentando implementar na época. Tivemos Millie Bobby Brown interpretando a 11, Finn Wolfhard representando o Mike, Gaten Matarazzo representando o Dustin, Caleb McGallagher representando o Lucas e Noah Schnapp representando Will Byers. E um ponto interessante é que quando o primeiro episódio estreou, quase ninguém conheceu os seus rostos. E em pouquíssimo tempo, boa parte do mundo conhecia quem eram. E Millie Bobby Brown, que pouco falava no começo da série, que apesar de na primeira temporada quase nunca falar, chamou muita atenção por conta da sua atuação. Já Finn Wolfhard, ou na série Mike, era o estrategista do grupo. Ele representava aquele espírito aventureiro que quase todos nós tivemos algum dia. Já Gaten Matarazzo como Dustin era aquela criança desbocada, com um humor genuíno e aquela boca suja que também tivemos, sim, você também teve, que eu já sei. E Caleb como Lucas, com uma presença, energia e um negacionista do cacete. E já o pobre do Will Byers sumiu logo no começo, então a gente não pôde conhecer ele tão a fundo, mas ele parecia ser um cara legal. E tivemos um nome que uniu todo esse grupinho, que se chama Winona Ryder, que não era só parte do elenco, ela uniu todo mundo. Ela sim era um verdadeiro símbolo dos anos 80. Fez parte de produções como Beetlejuice, Edward Mãos de Tesoura e Hitters. Winona interpretou Joyce Byers. A mãe do Will era uma mãe desesperada em busca do seu filho e tentando manter a sanidade enquanto tudo aquilo acontecia. E esse elenco foi um achado, foi descoberto. E um fato curioso é que o elenco sofreu pouquíssimas alterações desde a pré-produção. Algumas produções têm uma música própria e alguns têm a trilha sonora da produção. E para Stranger Things essa música foi Should I Tale Should I Go. Já na história ela é mais que uma canção, é uma música de abrigo para o Will no mundo invertido e a música do momento para o seu irmão, o Jonathan Byers. Mas fora da tela ela foi o efeito nostalgia para as pessoas que escutavam a música na sua época. E Stranger Things fez isso tão bem que na quarta temporada, em 2022, conhecemos Running Up the Hill, que foi o
suprassumo do poder de Stranger Things. Era a música que não deixava a Max morrer, volta e Max, e toca a música no ouvido dela, e a gente escuta e começa a cantarolar, colégio, gente falando da música, música tocando por aí. Mas o que poucos sabem é que essa música é de 1985. E em 2022 ela voltou a fazer sucesso. E esse efeito nostalgia jogou Stranger Things para as alturas e talvez tenha ensinado para alguma outra produção que nostalgia também vende. Mas a pergunta que não quer calar é por que Stranger Things fez tanto sucesso? E o segredo não tá só na nostalgia e também não só no mistério. Ele tá nessa mistura perfeita entre os dois. E acima disso tudo, a emoção que a série passa. Não tem como você não ficar inquieto assistindo um final de temporada. E além de ser uma série sobre monstros, fala bastante sobre pessoas, conexão, amizade, amor, sobre o medo de perder quem a gente ama, onde a gente quase perdeu duas pessoas ali, que seria o Hopper e agora a Max. São dois nortes distintos, porque fala sobre terror e também sobre amor, e episódios longos, são quase filmes. São 8 filmes por temporada, e isso mostra como os irmãos Duffer criaram um universo coeso, e com personagens, atores e atrizes que são os personagens. Eles combinam com os personagens. E os heróis de Stranger Things não usam capa, eles são pessoas normais, eles vão pro colégio, eles xingam. E a Netflix jogou bastante com esse algoritmo emocional que a série passa, porque depois de um tempo ela acabou sendo o carro-chefe da empresa. E a ideia que você não consegue nem imaginar o que vem na próxima temporada é uma parada muito massa de se assistir. E por trás de cada episódio teve uma produção minuciosa, um trabalho técnico que misturava produção artesanal e produção digital, ou seja, misturava CGI e produção como Vecna, e as filmagens aconteciam em locações reais, como a pequena cidade localizada em Atlanta que se transformou em Hawkins, e que cada cenário de Stranger Things, desde as paredes pintadas da Joyce Byers, a padaria que eles iam, e era pensado e feito cuidadosamente pra gente não perder esse efeito nostalgia. E as locações não eram só locações, elas eram ambientadas para o tema dos anos 80 também. Desde efeitos práticos, maquiagem, CGI, apenas quando necessário, criavam aquele realismo ambientado na época. E Stranger Things não só conquistou o público com o seu fator nostalgia, anos 80 e uma história incrível, como quebrou recordes históricos de visualizações na Netflix. A primeira temporada em 2016 contou com mais de 65 milhões de visualizações na plataforma. E para a estreia de uma série que ninguém conhecia, foi um fenômeno absurdo e mostrou como o público estava necessitado de um conteúdo de qualidade. E a primeira temporada rapidamente se tornou um trend topic global. E já a temporada 3 em 2019 alcançou um total de 64 milhões de visualizações também, que só consolidou mais o sucesso que ela já tinha conquistado nas temporadas anteriores. E já a quarta temporada em 2022 o impacto foi maior ainda, com 140,7 milhões de visualizações e acumulando 1,8 bilhões de horas assistidas na plataforma, que superou qualquer outro lançamento da plataforma Netflix. E esses dados não refletem apenas a escala do sucesso de Stranger Things na Netflix. Ele mostra o quanto essa série se conectou com o público e como cada episódio era aguardado e foi gerando esse engajamento orgânico do público. E o seu sucesso está profundamente conectado ao crescimento dos seus protagonistas. A Millie Bobby Brown, ou a 11 na série, estreou com apenas 12 anos e rapidamente se tornou um sucesso. A interpretação poderosa e silenciosa da 11 demonstrou como uma atuação intensa e emotiva poderia criar uma identificação imediata, mesmo em uma narrativa de fantasia e terror. Já Finn Wolfhard, o Mike, desde os primeiros episódios ele se destacou como protagonista e estrategista do grupo, mas todo o seu talento foi além da série. A sua carreira se expandiu para os ramos da música e do cinema. Já Gaten Matarazzo e Caleb, ou Dustin e Lucas, conquistaram milhares de fãs com o seu carisma ou também com a falta dele. Dustin, com a sua forma irreverente, alegre e engraçada, trouxe leveza para o grupo. Já Caleb, com a sua força e presença, se tornou um símbolo de representatividade para os jovens negros, mostrando autenticidade e diversidade na televisão mainstream. Já Noah ou Will representa mais o coração, talvez um pouco mais o silêncio da equipe e a parte mais emocional da história. Como no início ele foi mais ausente, a busca que teve atrás dele acabou movendo a gente e sentindo algo por um amigo perdido nosso. E ele que é a ligação entre o mundo real e o mundo invertido. E já Winona Ryder, ou Joyce Byers, que foi um ícone dos anos 80 e voltou às telas em Stranger Things, trouxe
toda a sua credibilidade e profundidade emocional à trama, que uniu as gerações e também teve novos fãs da nova geração. E toda essa sinergia entre a produção, os fãs e todos os seus talentos transformou Stranger Things nesse sucesso que ele é hoje. E o tempo passou, as crianças também cresceram e Stranger Things se caminha sua temporada final em 2025, o que promete encerrar a história que acompanhamos por quase uma década. Uma história que começou um pouco desacreditada e agora chega ao seu capítulo final. Os atores cresceram diante das câmeras e o público também cresceu junto com eles. Evoluíram assim como os seus personagens. Se começaram como crianças em uma série de mistério, hoje são partes da história do cinema moderno. E Stranger Things não reviveu os anos 80, ele reinventou a forma de falar sobre os anos 80. Mas histórias assim nunca terminam de verdade, elas continuam vivas onde tudo começou.